A paz, nós estamos aqui no podcast Mulheres que Levanta Mulheres, nosso terceiro episódio, e nós estamos numa série chamada Amada, que tem como resposta, o livro que foi escrito por 14 mulheres de um caminho de restauração que acontece na nossa casa. Deus tem sido muito bom conosco, e uma das escritoras desse livro, que tem uma história que foi escrita por Deus, está aqui conosco nessa noite, a Gerilene. Seja bem-vinda, minha querida, que Deus te abençoe. Amém. E nós queremos que Deus tenha muita coisa para falar, né, Gerilene? Verdade. Gerilene tem uma história linda e nós vamos compartilhar um pouco dessa história. Então, fala um pouco para nós como foi sua infância, fique à vontade. Tá bom, vim de um lar disfuncional, né? Onde eu fui criada com um irmão mais velho, uma irmã mais nova, e tinha muita confusão. Meu pai bebia, tinha brigas, né, dentro do lar. Então eu vim crescendo nesse lar. Sou a filha do meio, né? Então eu já senti uma rejeição dentro de mim, de que o filho mais velho era o predileto da mãe e o mais novo era do pai. Aí vim crescendo. Quando foi com 15 anos, engravidei. Me envolvi, né, com o pai do meu filho, e só que depois que eu fui entender em questão do quê? Senti aquela falta, né, de um amor e fui procurar por outra pessoa, né? Então me envolvi, me entreguei totalmente a ele. Foi meu primeiro namorado, foi aquele paixão, amor à primeira vista. Engravidei com 15 anos, não foi fácil, né? Porque minha família não estava estruturada, minha família nem sabia que eu namorava. Então foi um choque muito grande, tanto para eles quanto para mim. Não tinha estrutura nenhuma. Hoje eu consigo entender tudo isso, que eu era uma menina que não tinha estrutura, não tinha referência, né? Não tinha nada. Então, com tudo isso, o que foi minha reação? Foi me trancar, foi me calar e tentar ouvir o que eles podiam me ensinar, né? Minha mãe e meu pai, porque eu sempre respeitei eles, sempre. Independente de como eles agiam, eu tinha eles como meu pai e minha mãe, eu não posso responder. Referência, né? Então, eles falaram, não vão casar, você é nova, vai ter seu filho, mas vai continuar vivendo, vai continuar estudando e bola pra frente, mas não vai casar. E aí prossegui, né? Tive a gravidez, o Matheus nasceu em 2005, foi um parto fácil, rápido, foi tranquilo, mas ao mesmo tempo que eu vim vivendo, né, esse ciclo da gestação e tudo mais, eu ainda sentia algo dentro de mim que ninguém sabia. Um vazio, umas dores, né? Na gravidez, minha mãe proibiu o pai dele de chegar perto de mim. Só que depois que o Matheus nasceu, aí que eles começaram a deixar, né, ele aproximar um pouco. E as coisas fui se encaixando, mas eu me trancando cada vez mais. Porque, na verdade, quando a gente vai pensando, primeiro, imatura, né? 15 anos. Depois, distante, né? E querendo ou não, o pai do Matheus tinha a ver com essa história, né? Isso. Então fica distante. É muita coisa para assimilar, muito nova. Quer dizer, você não tem estrutura para isso, não tem maturidade para isso, né? Então isso foi gerando dores, né? Muitas dores. E quando o Matheus fez 2 anos, o pai dele, né, foi preso. Então a gente ficou bem mais distante. Ele foi preso quanto tempo? Nesse tempo ficou 2 anos. 2 anos. Né? E aí foi quando eu completei meus 18 anos. Então, eu completei meus 18 anos, veio aquele negócio de 18 anos, né? Responsabilidade. O filho é seu, o pai não está do lado, não pode deixar em cima dos pais. Meu pai e minha mãe sempre me ajudaram em tudo, mas eu tinha aquele negócio, sabe? Aquela cobrança de mim mesma. Eu falei assim, então, vou começar a trabalhar, vou começar a sustentar ele, não vou precisar de ninguém. Então, eu comecei com aquele orgulho, prepotência, né? Acreditando que não precisava de mais ninguém. Eu trabalhava de domingo a domingo, o tempo todo. E quando tivesse extra, eu estava lá. Uhum. Mas por quê? Porque para cobrar aquela responsabilidade de dar pro Matheus, né? Só que hoje em dia, né, conhecendo, eu falo, perdi de estar presente na vida dele, porque eu dava o que eu podia em questão de materiais, mas o necessário não tive. Mas, igual eu falo, eu não dei o que eu não tive.
né? Então eu comecei a trabalhar, fui até os meus 25 anos, saía, comecei a conhecer balada, comecei a conhecer bebida. Nesse tempo o Matheus foi crescendo, mas ficava com a minha mãe, bem mais com a minha mãe, né? Só o dia de folga que eu saía para tentar compensar, né? Aqueles momentos que eu estava trabalhando. Então de 18 a 25 anos eu vivi uma vida tipo do mundo mesmo, afastado da família. Então eu me afastei da minha irmã, do meu irmão, minha mãe, meu pai, era poucas vezes que me via dentro de casa, trabalhando direto, e quando estava em casa saía. Conheci outro rapaz também, tive um relacionamento bem abusivo, né? E quando eu fiz 25 anos, minha irmã, que eu já estava há 3 anos sem falar com ela, 3 anos, quase 4, que a gente brigava muito por ser caçula, a Gerlane, começou a ficar em cima de mim, no meu pé. Vamos numa célula. Eu falei, meu, que menina chata, eu nem falo com ela. Ela, não, vamos numa célula, vai uma vez. Vai uma vez e se você não gostar, você não precisa ir mais. E eu falei, deixa eu ir logo, porque eu não vou gostar, eu já sei que eu não vou gostar, e não sei o quê, então eu vou. E aí eu fui para essa célula, meu Deus. Fiquei de boca aberta. Primeiro tinha uns jovens lá, os líderes, né? Eu falei, meu Deus, a presença, e fora que não adianta, Deus encosta num lugar na gente, assim, uma presença tão forte, que é no vazio que a gente precisa dele, sabe? Então, eu falei, Ele meu Deus, é especialista em preencher vazio. Demais, e eu senti aquilo, mas eu não demonstrei pra ninguém. Por quê? Porque nessa caminhada eu vim esconder nas minhas dores. Não, eu sou forte, não tenho medo de nada, então eu não mostrava nada pra ninguém. É uma fragilidade, né? Isso. E então eu cheguei lá, senti tudo isso, mas eu fiquei séria, bem, não chorava. Quando apagou a luz, que eu chorei um pouquinho, limpei, tá tudo bem, e não demonstrei nada. E depois ela falou assim, e aí, gostei? Eu falei, não vou ver, na próxima vez eu vou. Mas é porque eu não queria abrir. Eu falei assim, como que eu vou voltar num lugar pra ela que eu falei que ia só uma vez? E aí, daí começou o meu processo de conversão mesmo. Ela começou a insistir, começou aquele amor. E eu falava, meu Deus, essa menina tá me amando mesmo. E aí, e fora que muita gente, né? A gente vai ouvindo a opinião do povo, o povo vai falando, não, ela não é isso. Mas por quê? Porque o povo não vai entender o que o povo de Deus fala da gente. Então, eu andava com o povo do mundo, o povo falava, não, isso é besteira. Essa palavra de Deus diz, né, que aqueles que estão em Deus, né, para o mundo é loucura. É loucura. Né? Pra gente é poder de Deus. Mas pro mundo é loucura. Eles nos veem como loucos mesmo. Pois eu comecei a me sentir amada. Aí quando foi 6 meses, ela falou assim, você tá cansada? Ela falava pra mim. Eu falava assim, tô. Só que eu tentava explicar pra ela que não era um cansaço físico. Era algo dentro de mim, mas eu não falava, né? Eu falei, tô cansada. Ela falou assim, tem um lugar muito legal pra você ir. Eu falei, pra onde? Ela, encontro com Deus. Eu falava, meu Deus, encontro com Deus. Ela falou, é muito legal. Lá você é como se fosse um spa. E eu falava, ela é sério. Você vai descansar, você vai ser bem tratado. É como se você estivesse em um passeio. E eu não entendia nada desses negócios de crente, né? E eu falava assim, E 6 meses só na célula, que eu não ia na igreja. Eu falava, não tem necessidade de ir na igreja. E aí eu peguei e falei, tá bom, aceito. Quando foi o dia do encontro, hoje em dia eu consigo ver isso, né? Ela cuidando de mim, em cima de mim. Não, eu vou. Fui para esse encontro, meu Deus. Aí Deus foi lapidando. Foi sensacional. Acho que eu não esperei nem após terminar o apelo, já estava lá na frente, já queria tudo aquilo. Mas por quê? Porque chegava naquele vazio, né? E aí comecei a frequentar a igreja, começou um processo doloroso, mas prazeroso. É uma dor que a gente vê que sente de mexer, né, tudo aquilo, mas é muito bom, gente, é muito bom. Porque a palavra de Deus diz, né, que nós somos libertos por ouvir e ouvir a palavra. Isso. Então, assim, você vai sendo confrontado com a palavra. E aí tem a dor, mas também tem a esperança, né? Você vai tendo a esperança. Isso, muito bem. E aí você se converte. Mas nessa história eu sei também que você acabou se aproximando novamente do pai de Matheus. Isso, que foi... porque eu estava com 25 anos, como eu me converti. Quando eu fiz... 28 anos, eu comecei a ver que estava num processo do quê? De perdão. Um processo que eu comecei a ver que tem gente que vive a vida e acha que o que passou e está tudo bem.
Era assim que eu vivia. Ah, não, já foi, já era, não precisa ir lá, pedir perdão, voltar, já foi, gente. Só que o que tá dentro de nós é sobre essas dores, né? É dores do passado, é dores das coisas que já te machucaram e a gente precisa resolver. Então, eu peguei, comecei a liberar perdão, até mesmo dos meus pais. Hoje, eu sei que eles deram o melhor pra mim, mas na época eu me sentia rejeitada, eu me sentia que eles precisavam ter feito algo mais pra mim, sabe? Então, eu tive que liberar perdão pra eles. Teve o perdão da Gerlane, né, que foi o primeiro, quando eu comecei a me converter. Liberei perdão pro meu irmão. Aí foi quando chegou a parte do pai do Matheus. Eu falei, mas tem necessidade de, né, liberar perdão? Tem necessidade. Aí foi quando eu liberei perdão pra ele e comecei, né, voltar a falar aos poucos. Então já foi um processo bem diferente. Matheus é muito reflexo, hoje em dia eu tenho certeza disso, a gente é muito reflexo do filho. Então quanto mais eu não falava com o pai, ele também não falava. Quanto mais eu falava assim, não quero nem ele perto, o Matheus também não queria. Foi um momento que eu falei pro Matheus, o que você acha de voltar a falar com o pai, escrever uma carta para ele, né? Porque ele estava preso. E Matheus, eu quero, eu amo meu pai. Olha. E ele nunca tinha falado isso pra mim, e isso mexeu comigo. Eu falei, então vamos. A gente fez carta, fez desenho. Então começou aquele processo de perdão. Só que eu não imaginava que, né, ia voltar com ele, pensar em voltar com ele. Por causa que eu já estava tão apaixonada por tudo que eu estava vivendo com Cristo, que eu ainda não conhecia aquela restituição, né, de relacionamento. Eu não acreditava. Todo mundo ria de mim depois. Falou, você não falou que não ia voltar com ele? E aí foi, mas por quê? Porque Deus é muito bom sobre as nossas vidas, restitui, restaura mesmo, sim, né? Sim. Então eu voltei a ficar com o pai dele, foi diferente, a gente já mais maduro, hoje em dia a gente já é casado, né? Mora junto, então é umas situações bem diferentes. E aí nesse processo, né, teve o Passos de 24 horas do restauração. E eu pensei assim, já vivi tanta coisa, já liberei perdão, já não preciso né? Já fiz pazes com a minha vida, com a minha história, já mexi em vários pontos que era o que mais machucava. Então, acho que não vou precisar disso, não. E aí, eu fui bem resistente ainda. E aí, falou assim, não, mas a minha amiga falando, vai. Eu falei, não preciso, não. Outra vez eu vou, em outro retiro. E aí, ela foi e pagou pra mim. E eu comecei a questionar Deus. Falei, Deus, eu estou trabalhando, eu tenho condições de ter pago o retiro, eu não quero ir. E eu comecei a questionar, e no dia o Senhor me respondeu, né? Falou assim, sabe por que eu permiti que alguém pagasse para você? Porque eu tenho coisas grandes para você. E se você tivesse pago, você não ia dar valor. E, nossa, aquela hora eu falei, meu Deus, eu comecei a chorar, pedir perdão ao Senhor. Eu falei, vamos embora. Fui para esse retiro, foi maravilhoso. Para mim foi uma porta que abriu sobre a minha vida, de que tem outras portas, teve muitas coisas, né? E naquele retiro, uma das frases que muito me marcou, foi a da Mel, que a Mel ministrando falou assim, que ninguém... tem gente que não tem estrutura, né, para suportar a nossa história. E a palavra história foi o que pesou em mim. Eu falei assim, é verdade. Porque às vezes a gente tenta explicar a nossa história, as pessoas às vezes não entendem. Não alcança, né? Não alcança o que a gente quer explicar, sabe? A gente não consegue, às vezes, nem falar, as pessoas já criticam, já falam. E eu falei, nossa, história. E eu fiquei com aquilo na cabeça e começou a mexer. Eu falei, meu Deus, de novo história, né? Voltar na minha história. Comecei a lembrar de muitas coisas. Eu falei, eu quero isso. Vamos ver no que vai dar. Mas ao mesmo tempo com aquele medinho, né? Que eu fechada ainda, bem reservada. Fui pro Passo de Restauração. Primeiro encontro presencial, né? Porque teve as videoconferências primeiro, tava um tempo de pandemia. Foi um tempo de diagnóstico. Aí eu já meio gostei da líder, de falar. Eu falei, foi bom, vou no presencial, no primeiro dia. Aí no primeiro dia ela trouxe uma frase também que eu falei, meu Jesus. Ela falou assim, a Dani, né? Gente, aqui a gente está para ser, em primeiro lugar, filha e não serva. Aquilo me tirou um peso assim. Eu falei, meu Deus. Ela falou assim, então, o que nós somos filha? Filha para quê? Para ser amada, para ser cuidada, para ser direcionada, para ele te ensinar. E aquilo lá mexeu muito comigo. Eu falei, meu Deus, eu quero isso. Eu quero isso. Já amava o Senhor. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando mais apaixonada ainda. Então começou, né, esse processo de restauração. E cada vez mais a gente, de encontro com a nossa própria história, assim, comecei a ver que existia ainda os medos, a rejeição.
Depressão, que às vezes a gente acha que depressão é só quem não tá vivendo. Quem não tá vivendo, tá tudo bem, tudo ok. E a gente vai vendo que tem o quê? Tem muitos sintomas mesmo de depressão. Então, aonde que teve depressão? Então, a gente aprende muita coisa, a gente começa a lidar com a história. Aí eu tive a certeza que eu tava tendo a real paz mesmo com a minha vida, com a minha história, sabe? Uma das coisas que também ficou muito marcado é que o que a gente não é o nosso erro. A gente pode errar, gente, e tá tudo bem, sabe? É normal isso. Então, por quê? Porque eu criei aquele negócio de perfeccionismo. Pra mim, ter engravidado com 15 anos foi um erro. Então, porque muita gente falava, né, na época. Então, pra mim, eu não podia errar mais. Então, eu tinha aquilo. Quando eu comecei a ver que errar é normal, Deus tá ali pra ajudar a gente, meu Deus. Porque é isso, né? A gente só não pode... A gente precisa aprender com esse erro. Mudar, né? Mudar alguma coisa aí. E a vida a gente vai ser isso, de erros e acertos, e toda vez que você errar, perfeição só em Deus, a palavra de Deus diz, né? E aí você vai, o que eu aprendo com isso, né? Com esse erro, o que eu aprendo? É isso, quando a gente vai falando do deserto, dos erros, eles vêm realmente para nos fazer ser melhores, né? E aí, então você foi fazendo essas pazes aí. Isso, foi muito bom. Começou a ter sentido a sua vida. Ai, foi maravilhoso, começou a ter esperança. Você sabe que eu lembro, né? Eu lembro, assim... você chegando falando, então, o pai do Mateus saiu. Aí, acho que vai rolar isso aí. E eu lembro do Mateus, a gente foi conversar com ele, você, né? Mateus todo preparado, né? Menininho, meu Deus do céu, pra ver o pai. Então, assim, é tão bom, né? A gente vê Deus trabalhando. E eu lembro quando ele também chegou, né? Amarradinho, né? Amarradinho, mas eu falei tudo tinha que falar pra ele, ficou me olhando, só pra cabeça. E até hoje, tanto respeito, né? Tanto respeito. Mas segue aí, então, você vai pra esse caminho de restauração, começa a se descobrir, né? Começa a descobrir o potencial, porque você foi falando a vida inteira. Então, eu sempre fui muito reservada, sempre fui muito calada, eu tive meus medos. Em um tempo você se tornou uma pessoa orgulhosa por não conhecer a verdade, né? E distante de todo mundo. E um outro, aí você vai para um momento, né? De humildade mesmo e de fazer um caminho de perdão. Fazer um caminho de perdão com todo mundo, né? E na casa sendo confrontada com a palavra. Mas você fala no seu livro sobre o reconhecimento. Me fale um pouquinho sobre isso. Essa palavra foi a que muito marcou. Por quê? Porque se a gente não reconhecer o que a gente está vivendo, o que a gente está passando, os sentimentos, porque, por exemplo, quando a gente começou nesse processo de restauração, a Dani falava assim pra gente dar nome aos sentimentos. Então, quando você estava com medo, era medo. Quando você tiver com ciúmes, é ciúmes. Quando você tiver com rejeição, você fala assim, eu estou me sentindo rejeitado. Começar a dar nomes, dar significado. Você fala assim, nossa, aqui eu estava com medo, aqui eu estava com rejeição. Então, isso é um reconhecimento. Sim. E isso foi muito libertador para mim. Eu falei, meu Deus, é verdade. E você reconhecer isso dentro de você, porque você lidar com a sua história é muito confrontante, gente. Então, eu comecei a falar, meu Deus, tantas coisas. Então, eu fui reconhecendo cada sentimento, liberando perdão onde tinha que liberar, sendo rejeitada, tratar a rejeição. Estava com medo, por que a raiz do medo? Foi uma depressão, da onde que veio, porque o sintoma. Então, você vai reconhecendo as coisas e vai dando sentido àquilo, né? Como assim, na verdade, você vai identificando. Dessa maneira. E o que é verdade? A pessoa só muda quando reconhece. Né? Quando as pessoas falam, você precisa mudar nisso. Eu não preciso. E tem gente que fala, é você que precisa. Eu era assim. Eu era assim. Daí vai você. Eu não. Então, como que a pessoa vai mudar? Uma vez que ela não reconhece que ela precisa de mudança. É verdade. Né? Então, e aí você vai falando, não, esse caminho eu comecei a fazer. Eu comecei a reconhecer, eu comecei a tentar identificar de onde, né? De onde parte, né? Essa dor, de onde parte esse medo, de onde parte, né? E é muito interessante. Aí no seu livro também você fala que além de reconhecer, se permitir, né?
A gente precisa abrir nosso coração. Por quê? Porque, por exemplo, eu tinha esses bloqueios tudo grande. Imagine se eu não falasse a real para as pessoas. Eu tô sentindo isso, eu tô sentindo aquilo. Então, a gente precisa permitir o Senhor ter acesso, porque é uma verdade mesmo, que a palavra mesmo do Senhor diz sobre isso. Conhecereis a verdade te liberta. Se você não conhece a verdade, não deixa Deus permitir o Senhor mesmo entrar e tratar, a gente não muda. Não muda. Na verdade, você vive num mundo de ilusão, né? Isso, não. Você vive uma mentira. Na verdade, você não vive, né? Você acaba não vivendo. Então a Gerilene, que era aquela menina mais tímida, pouco conversava, né? A gente tava até brincando um pouquinho, falando assim, tava por ali, ninguém nem via. Agora a gente olha, toda bonitona. O que aconteceu com a Gerilene? Foi restaurada? Foi restaurada. Fui restaurada. Eu encontrei a minha verdadeira identidade. Essa é a verdade. Isso. Quando a gente entende isso e pega para nós, porque essa permissão do Senhor é a gente entender, ter essa identidade dentro de nós, como filha amada, a gente pode errar, o Senhor está perto. Então eu voltei à identidade verdadeira, porque essa é a nossa origem, porque o que eu vivi era sobre traumas e sobre as consequências da vida que estava tendo. Hoje em dia eu tenho essa minha identidade, hoje em dia ninguém me para. Quero sorrir, eu vou sorrir. Quero chorar, vou chorar. Ai, gente, eu tive medo disso, falar mais espontâneo. Isso me trouxe muita leveza de ser quem eu sou. Não preciso mais de máscara. Destravou, né? Destravei. Destravou, coisa linda. E hoje, quem é a Gerilene hoje? Hoje a Gerilene voltou a estudar. Eu era muito bloqueada a isso. As pessoas falavam assim, volta a estudar. Eu falava, não posso estudar, vou cuidar do meu filho, vou trabalhar. Mas quando a gente tem essa identidade, né, de filha do Senhor, o Senhor transforma a nossa vida, o Senhor muda a nossa história, Ele direciona a gente. Sabemos que todo mundo tem 24 horas. E as 24 horas dá pra gente fazer tudo. Ser mãe, ser mulher, ser profissional, ser estudante. Sim. É só saber se organizar. Então, voltei a estudar. Voltei a estudar ainda com receio, né? Meio, meu Deus, será? E colocando Deus à prova e Deus me respondendo. Comecei a estudar escondido, né? Falei, vou ficar quietinha, só minha família sabendo. E Deus falando comigo muito grande. Mas eu não falei, não deixei de falar do estudo por causa, para os outros não saber, não. Porque inveja. Não foi por causa disso, porque eu já ouvi isso, tá? Não foi por causa disso, foi um tratar de Deus mais uma vez comigo. Foi de falar pra Ele assim, de entender quem eu sou. Sim. Quem é você? Se alguém falar alguma coisa, vai te paralisar? Então foi muita coisa comigo mesma. Era um ensino comigo mesma. Eu falei, meu Deus, que experiência. E sem ninguém saber, eu não podia falar. Então eu aprendi muita coisa. Aí depois e tudo bateu. Eu falei, esse Deus é perfeito. A bispa vem com esse negócio do livro Amada. Bem no tempo de eu fazer estágio, todo mundo ia começar a ver, porque tinha que, né, postar. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, vou falar agora para todo mundo. Aí a senhora veio com o livro e falou assim, e agora? Voltou a estudar, e aí? Eu falei, e aí que eu vou me formar em psicanalista clínica. Todo mundo começou a ficar feliz. Eu falei, meu Deus, eu tinha que falar do livro e ainda tive que falar o meu testemunho no culto. Eu falei, meu Deus, certo, né? Tudo encaixadinho, porque foi bem na hora certa. E aí eu comecei a estagiar, foi maravilhoso, tá sendo maravilhoso. Então igual eu falo, mudou a minha história, a minha visão, em questão até mesmo de quando a gente trabalha sobre a nossa vida, a gente consegue ter mais compaixão do outro. Gente, eu vou compartilhar aqui algo, né? Então, assim, 3 anos, né? Uns 3 anos, isso, né, de maior transformação. Mulheres que Levantam Mulheres, o start de Mulheres que Levantam Mulheres foi num congresso em 2019, no EFATá. Nós tivemos um congresso chamado EFATá, a Aziz Soares que pregou, julho de 2019. E a partir dali o Senhor começou a falar para mim sobre Mulheres que Levantam Mulheres. Eu falei, meu Deus, o que é isso, Mulheres que Levantam Mulheres? Eu achava esquisito de falar, né? Como que é isso? Então, era finalzinho, aí a gente foi caminhando já com os congressos Mulheres que Levantam Mulheres, fizemos a colar, xícara, né? Enfim, o Senhor trouxe o livro, que não está aqui o livro Mulheres que Levantam Mulheres, mas o Senhor nos trouxe no primeiro ano o livro Mulheres que Levantam Mulheres, enfim, começou esse movimento. Mas em 2021, né? 2020 pandemia, 2021 passo de restauração,
Em 4 meses depois do Passo de Restauração, a primeira casa. Segundo ano, segunda turma, né, com mais tantas mulheres formadas. Livro Amado com história do primeiro grupo. E hoje nós já estamos na terceira turma com muita gente. Eu acho que facilitadoras e alunas tem umas 80 e tantas mulheres. No terceiro ano, 3 anos. 3 anos de revelação, 3 anos de geração. E aí a gente vai vendo essas histórias. Que a gente tá, né, vocês possivelmente já ouviram o primeiro episódio que foi a Fátima, aí o segundo que foi a Gerlane, aliás, é a irmã dela, e aí agora a Gelirene, e vão ouvir todas. Mas só para dizer assim, quando você está direcionado naquilo que Deus quer, tudo muda. Tudo muda. Então olhar para você hoje e ver essa mulher, né, linda, sabendo quem é, identidade transformada no Senhor, né, resolvido, uma identidade resolvida no Senhor e dizendo, eu vou ter isso daí, eu sei quem eu sou, eu falo mesmo, eu vou dar risada, tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Entendi que as pessoas não vão alcançar mesmo, ok. Mas isso não muda quem eu sou, né? Então isso é Mulheres que Levantam Mulheres. Fico feliz. Você quer deixar alguma frase? Quer falar alguma coisa? Quero agradecer a tudo isso, né? Esse projeto, acredito que é do coração de Deus mesmo. Ele é. E esse espaço de restauração, esse projeto Mulheres que Levantam Mulheres, ele não para por, formou e pronto. Não, a gente continua nesse processo, agora a gente ajudando outras mulheres a passar pelo processo. Mulheres do Sertão. Isso agora, é muito bom. Abraçamos a Casa de Recuperação Feminina, Ainda Há Povos. E é isso. A gente está aqui para fazer aquilo que Deus mandar, isso né? mesmo. Então, é grande demais, né? Mas, na verdade, é essa, né? O que Deus tem para nós, a palavra de Deus diz que os pensamentos dele são muito maiores que os nossos. E Ele tem uma infinita bondade. Então, quando a gente vai se permitindo aquilo que Deus quer, Ele nos levanta e nos ajuda também. Você testemunho na vida de alguém. Deus te abençoe, muito obrigada. Amém, obrigada, Bispa. Gente, nós vamos encerrando aqui o terceiro episódio, muitas coisas vão acontecer, né? Nós teremos, acho que, muito bate-papo aí para fazer, mas nos siga nas redes sociais, Mulheres que Levantam Mulheres. Nós vamos ter canal, né? Está no canal YouTube, né? Então compartilhe isso, vamos fazer as histórias que Deus escreveu, né? Vista e que seja testemunho na vida de outras pessoas, que outras mulheres sejam alcançadas com esta graça do Senhor e fiquem de pé. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigada, meu amor. Obrigada, Bispa.